Unidade 2. Ocean Life. Aula 5.2. Conteúdo: Reading Strategies. Review. Habilidade: saber usar as técnicas para entender a ideia principal. Nós vamos trabalhar com os alunos aí, todos vocês, com o chat, ok? Só que nessa atividade ela vai ser um pouco diferente, né? Nós já fizemos elas anteriormente, atividades parecidas anteriormente, tá? O que vocês vão fazer? Vai aparecer uma ordem de imagens aleatória e que está desorganizada e vocês terão que organizá-las, tá? Então, eu preciso da ajuda de vocês para me ajudar aqui a organizar essas imagens, tá? Vai passar essas 3 imagens para vocês agora e logo em seguida vocês vão aí no chat falar comigo, interagir comigo e dizer qual é a ordem certa dessas imagens, ok? Vai aparecer a imagem A, B e C. Elas não vão aparecer numeradas, aliás, organizadas ali com A, B e C, mas pela ordem é A, B e C. Então, fiquem atentos e me deem a ordem correta daí no chat. Vamos lá. Vocês observam que tem essa imagem aí, que é a imagem A. Agora vai aparecer a imagem B, olha só. E agora a imagem C. Tá? Vocês vão me dar a ordem correta, real dessas imagens, tá bom? Vamos para o chat aí, eu quero ver todo mundo participando. Let's go! Olha só, Codajás 42 dizendo que a ordem correta é BCA, né? Então, só Codajás ali está participando. Agora tem Amundá 12 dizendo também que é BCA. Capiranga 13 também ali dizendo que é BCA. Manicoré 41. Parintins 68, Urucurituba 30, né? Tem várias turmas participando aí, tem outras ordens diferentes, né? De Tabatinga ali, 12 dizendo que é B, né? Cadê? Ali Tabatinga dizendo que é a BCA também. Bom, vamos então ver qual é a ordem correta, gente? Vamos lá. Olha só, então, essa ordem aí, né? Que é a ordem BC, né? Na verdade, aquela ali é a B, né? E depois eu tenho a C, que é a última, e a A, ok? A A é a última, então é BCA, tá, gente? Então, as turmas aí que participaram, que disseram que a sequência correta é as letras B, C, A, né? É a ordem correta daquelas imagens ali, né? Que vocês viram, né, que é ainda falando sobre o desafio do dia. Vocês peguem essas dicas, tá, gente? Porque todas essas imagens, toda essa situação, ela é desenvolvida na aula inteira com conversation, com watch for details, né, e com o desafio do dia. Ali vai ser bem fácil, então, com essas dicas aí que vai aparecendo na aula, vocês adivinharem o que seria que a Dani, aliás, os personagens ali estão falando, né, para aquele navio pesqueiro. Vamos entender essa história agora? Vamos lá para Understanding the Story, entendendo a história. Let's go! Escutem aí, então, primeiro as frases e logo em seguida eu vou comentar, tá bom? Essas mesmas frases, o que elas significam. Aproveitem, treinem o listening e o speaking, né? Que é o ouvir e o falar, e peguem o caderno de vocês para anotarem essas frases aí também. Let's go! Understanding the story. Solomon and Victoria watch a fishing vessel far away. Fishing whale is problem in the north of the Pacific Ocean. Solomon and Victoria argues with the Japanese vessels. The vessels go away. Understanding the story. Solomon and Victoria watch a fishing vessel far away.
Fishing whale is problem in the north of the Pacific Ocean. Solomon and Victoria argues with the Japanese vessels. The vessels go away. Então, o que as frases estão falando, ok? Eu tenho a primeira frase que diz o seguinte, gente. Solomon and Victoria watch a fishing vessel far away. Essa expressão fishing vessel que vocês viram aí, escutaram inúmeras frases, né? Nessas 4 orações, nessas 4 frases. Fishing vessel significa barco pesqueiro, né? Navio de pesca ou barco pesqueiro, tá bom? Quando vocês ouvirem a expressão fishing vessel, significa navio pesqueiro ou então barco de pesca, tá? Então a primeira frase diz: Solomon and Victoria watch a fishing vessel far away, né? O Solomon e a Victoria olham à distância, né? Um navio pesqueiro, um barco de pesca, tá? Far away é bem longe. A segunda frase eu tenho ali é fishing whale is problem in the north of the Pacific Ocean, né? O que quer dizer? Que a pesca de baleias, caça a baleias, é um problema no norte do Oceano Pacífico, né? Fishing whale is a problem in the north of the Pacific Ocean. Gente, por que estamos falando tanto sobre ocean life, né? Temas relacionados aos oceanos, né? Porque o tema integrador dessa unidade é sobre ocean life, é tudo relacionado à vida marinha, né? Nós estamos falando sobre a vida marinha, né? Sobre animais que estão em perigo de extinção, né? Pesca predatória, para a gente conscientizar, tá? Conscientizar que a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente, da nossa vida marinha, porque o oceano é muito importante para a nossa própria sobrevivência, tá bom? Então, fishing whale is problem in the north of the Pacific Ocean. A pesca de baleia é um problema bem sério no norte do Oceano Pacífico, tá bom? A terceira frase diz o quê? Solomon and Victoria argue with the Japanese vessels. Solomon and Victoria argue with the Japanese vessels. Então, Solomon e a Victoria estão ali, ó, argue, discutindo, né? Estão ali argumentando, né? Brigando, né? Explicando que não é para fazer isso, que é perigoso. Né? Eles estão ali discutindo com os navios japoneses de pesca, né? Os japoneses gostam muito de pescar baleias. E a number 4, a quarta frase, the vessels go away, né? Parece então que o Solomon e a Victoria conseguiram, né, conscientizar aqueles navios ali pesqueiros que aquilo é muito ruim para o meio ambiente, né? E aí a última frase diz que the vessels go away, que os navios pesqueiros, os barcos de pesca vão embora, tá bom? Então aí, gente, vocês entenderam agora com certeza, né, o que foi que aconteceu naquela situação, né, entenderam detalhadamente aqui comigo, né, traduzindo as frases, explicando outras informações bem legais sobre a questão da pesca, né, ali das baleias, do whale fishing, e aprendendo com certeza expressões importantes, ok? Bom, falando em expressões importantes, agora é a hora do nosso vocabulary, ok? Então fiquem atentos aí que novas expressões desse tema, né, Ocean Life, né, e subtemas desse tema integrador que a gente está aprendendo vão ser apresentadas para vocês. Então peguem o caderno de vocês, o bloco de anotações, treinem a pronúncia que o vídeo vai passar agora. Let's go! Acquiring vocabulary, eu tenho a primeira expressão, né, que inclusive estava ali no nosso Understanding the Story lá anteriormente, né, que é o whale hunting, né? Aliás, whale hunting é o tema integrador nosso vocabulário de hoje, tá, gente? Whale hunting também é uma palavra, uma expressão importante que é caça às baleias, ok? Que é o tema do nosso vocabulário. Então, esse whale hunting é caça às baleias. Esse é o grupo de palavras que nós vamos estudar hoje. E a expressão importante dentro desse grupo que nós estamos estudando, que é o whale hunting, é o fishing vessel. Fishing vessel, que é o que está aparecendo para vocês aí nessa imagem. Fishing vessel, barco pesqueiro. Fishing vessel, barco pesqueiro.
Temos mais expressões ainda. Vamos ver. Agora eu tenho para vocês a expressão fishing, né, que é muito conhecida aqui na nossa região, né? Fishing, que é pesca, né? Pesca. É importante, né, gente, que a gente obedeça os períodos de pesca, ok? Aqui na nossa região, porque assim vai estimular o equilíbrio ecológico desses peixes que para eles não desaparecerem, né? Porque a pesca, ela é geralmente feita em larga escala também aqui na nossa região. Então temos que obedecer aí esses períodos, né, que a natureza dá para os peixes se reconstruírem, né, se reproduzirem direitinho, tá? Então essa palavra, essa expressão fishing é muito comum aqui na nossa região, fishing, pesca. Vamos para outra palavra, outra expressão ali do vocabulário de hoje. Ainda sobre o whale hunting, né? Eu tenho a palavra hunting, a própria palavra hunting, que é generalizada para qualquer tipo de caça, né? Às vezes ela é necessária, né, para a sobrevivência de alguns grupos humanos, mas às vezes ela acontece de forma predatória, né, que não respeitam os ciclos de renovação, ok? Hunting, que significa caça. Hunting, caça. Anotem aí, tá? Hunting, caça. Vamos para outra palavra? Let's go! Eu tenho esse lindo animal aí, ó, que é a whale. Whale, whale, baleia, né, gente? É um dos animais, um dos maiores animais que existe na Terra, né? A blue whale, inclusive, é o maior animal que existe na Terra, maior mamífero, maior tudo, tá? A baleia azul, né, ela já realmente é gigantesca, ok? O whale é a nossa próxima palavra, que é essa que vocês estão vendo aí, do nosso vocabulário whale hunting. Agora, as pessoas que ajudam, né, na preservação dessas baleias, que lutam ali contra os fishing vessels, né, os navios de pesca, os barcos pesqueiros, que são os conservationists, né, os conservationists. Conservationist é uma palavra bem grande, né, que até dá para se complicar, mas se falar devagar, dá para pronunciar. Conservationists, que são os ambientalistas. Conservationists, ambientalistas. Anotem aí. Conservationists, ambientalistas. Ok, gente? Então, eu tenho agora outra palavra, que é o Sea Shepherd. Sea Shepherd, que é os cães de guarda do mar. Isso é uma organização, tá? Uma organização que ela luta contra os navios pesqueiros japoneses, né, noruegueses, né, contra os vessels, para tentar impedir que as baleias sejam mortas pelos navios pesqueiros. O Sea Shepherd, né? Shepherd é uma expressão que você usa também para cães de guarda, né, que seriam os pastores alemães, ok? Então essa expressão Sea Shepherd está relacionada a cães de guarda do mar, que é essa imagem aí, é essa organização que protege as baleias da caça predatória. Ok? A gente tem mais uma expressão para a gente finalizar, que é o fleet, que é muito, né, importante saber que um conjunto de ship, de navios, é fleet, frota. Fleet, frota. Okay? Que às vezes os próprios vessels, né, os barcos de pesca aparecem ali em grande quantidade, numa grande fleet, numa grande frota. Ok? Bom, foram várias palavras, várias expressões, e por isso é importantíssimo memorizá-las agora com Practicing Vocabulary, praticando o vocabulário. Vamos lá para a TV interativa. Bom, complete as frases com as palavras mostradas anteriormente. Tá, gente? E eu quero que vocês aí participem com a gente, tá? Quero que vocês interajam com a gente também. Todas as turmas aí. Eu tenho 2 frases e eu tenho 3 palavras ali. Então, assim, vai sobrar uma palavra dessas alternativas aí que vocês têm. Eu tenho 2 frases, ó. It is necessary to create a sanctuary in the Pacific North.
E a outra frase. Are fighting big Japanese ships to avoid whale hunting. Então, assim, eu tenho só espaço para duas palavras e a outra vai sobrar. Todas as turmas aí, participem agora, me digam quais são as duas palavras que preenchem as frases a seguir. Let's go! Codajás 42 está dizendo que é conservationist e fleet. Enquanto Itacoatiara 34, até então disse que só era fleet. Capiranga 13 está dizendo que é conservationist, mas está faltando mais uma, gente. Vamos lá. Aí, Atalaia 8 está dizendo que é whale e fleet, né? Vamos para outra turma, vamos ver. Vamos participar, gente. Vamos lá, let's go. Aí tem... É São Gabriel do Rio Negro, né? São Gabriel do Rio Negro está dizendo que é... Cadê? Rio Negro, desculpa, gente. Santa Isabel do Rio Negro está só com uma palavra, fleet ali. Capiranga também, fleet, né? São duas palavras, tá, gente? Está faltando mais uma. As turmas agora estão dizendo conservationist and fleet. Bom, já vi bastante dali da participação de vocês. Vamos, então, escrever quais são as respostas corretas, né, do Practicing Vocabulary, que trabalha esse vocabulário, justamente esse vocabulário que a gente acabou de estudar, tá bom? Então, it is necessary to create a, né, whale, né, necessário criar um santuário de baleias, né? Aonde, gente? No Pacific North, no Pacífico Norte. É aquela região onde está o Japão, né? Que é um dos países que mais pratica a pesca de baleias, né? Uma pesca predatória. Eles não respeitam, né, os períodos de reprodução e aí causam um impacto ambiental na vida oceânica e das baleias de uma maneira assim muito ruim. Ok? Bom, a primeira palavra é whale, então só está sobrando fleet e conservationists. Fleet é frota e conservationists, né, são ambientalistas. Ok? Então, vamos ver qual delas concorda e faz sentido na frase. Aqui, né? Are fighting big Japanese ships. Estão lutando, né, contra grandes barcos japoneses. Frota combina aqui? Não combina. Então a resposta é conservationists, né? Que é essa palavra enorme aqui que vocês estão vendo, tá? Coloquei aqui em cima porque não cabe nesse espaço. Então as respostas seriam para essas duas frases, whale e conservationists, tá bom, gente? A maioria das turmas aí acertou na participação dessa interação. Bem legal, né? Agora nós vamos para o nosso diálogo, né, de hoje, mais um diálogo que vai tratar exatamente ali o que acontece nesse embate ali entre os ambientalistas e os barcos pesqueiros. Let's go! It is important to warn you that those ships must leave this area. Your terms of free fishing here are not allowed. Go away! We are not here to play kids. We have business to do. Your company has no rights to fish those blue whales. These animals are under strict protection of UN, USA, and EU protocols and governments. They are not moving. I think we should call the UN Army to help us to vanish those vessels as soon as possible. You are right, it's getting serious. Olha, a situação ficou bem tensa ali naquele vídeo, né? Eles estão brigando pra valer. Vamos entender então o que eles estavam comentando? Eu tenho agora o Achieve Meaning, né? Que é a seção da nossa aula que traz as frases desse diálogo traduzidas. Vamos lá. Bom, tem ali 5 frases que vocês vão ver, né? Aliás, 4 frases para a gente entender melhor o que eles estavam comentando ali. It is important to warn you that those ships must leave this area. It is important to warn you that those ships must leave this area. Eles estão dizendo o seguinte, né? Os dois personagens ali, o Solomon
e a Vitória. É importante alertá-los que seus navios devem deixar esse lugar, né? O Solomon e a Vitória ali são conservationists, são ambientalistas, estão dizendo para aqueles pescadores ali que eles têm que deixar aquela região. Estão alertando eles, estão avisando, né? Aí o que mais eles estão dizendo, ó, aí já os pescadores falam, né? Go away, we are not here to play kids. Vão embora, nós não estamos aqui para brincar com crianças. Olha, ainda fala que eles são crianças, né? Não respeitam. Depois tem, your company has no right to fish those blue whales. Your company has no right to fish those blue whales. Aí diz o seguinte, que a empresa, né, não tem direito nenhum, né, algum, de pescar baleias azuis, né, que é aquele navio de pesca, aquele vessel, né, fishing vessel, está tentando ali pescar baleias azuis. Vamos para mais outra frase desse diálogo. They are not moving. I think we should call the UN Army to help us to vanish those vessels as soon as possible. They are not moving. I think we should call the UN Army to help us to vanish those vessels as soon as possible. É uma frase bem grande, né, que quer dizer o seguinte: eles não estão indo embora, né? Ali a Vitória e o Solomon falam, eles não estão indo embora. Acho que devemos chamar as Forças Armadas das Nações Unidas. Olha só, o negócio ficou sério ali. Os barcos de pescas não querem sair daquela região. Eles já foram alertados pelos conservationists, que são os ambientalistas, né, que é o Solomon e a Vitória, para eles irem embora. E eles não estão indo, né? Que ruim. Vamos ver esse vídeo mais uma vez, esse diálogo mais uma vez. E agora vocês vão entender perfeitamente, né, o que aconteceu. Let's go. It is important to warn you that those ships must leave this area. Your terms of free fishing here are not allowed. Go away! We are not here to play kids. We have business to do. Your company has no right to fish those blue whales. These animals are under strict protection of UN, USA, and EU protocols and governments. They are not moving. I think we should call the UN Army to help us to vanish those vessels as soon as possible. You are right, it's getting serious. Então foi isso, né? A situação que vocês viram, né? Dois ambientalistas, né? Os conservationists, Solomon e Vitória, tentando expulsar aqueles vessels dali daquela área para evitar a pesca predatória das blue whales, das baleias azuis. Ok? Bom, no nosso tema de gramática de hoje, né, que nós vamos falar sobre reading strategies, que são estratégias de leitura, que são muito importantes para a gente, né? Vocês já observaram que desde as nossas primeiras aulas a gente está tratando sobre esse tema, revisando as principais estratégias de leitura. Vamos então começar a estudar mais uma hoje, que vocês vão acompanhar comigo. Let's go! A estratégia de leitura que nós vamos focar, que nós vamos relembrar, que é muito importante para a gente poder entender um texto sem ter que traduzir ele todo, né, gente? É o previewing, né? O previewing, que significa prever, né? Não é prever como um mago, não. A gente tem alguns steps, alguns passos que nós vamos ter que saber e aprender para poder chegar na ideia principal do texto usando o previewing. Bom, esse pequeno fragmento que vocês estão vendo aí diz o seguinte: Previewing is one of the most efficient speed reading techniques. Olha só que legal. O previewing é uma das técnicas mais eficientes, mais rápidas de leitura. Ela permite and allows to extract essential information for reading material before digging into details, né? Então ela permite que você consiga tirar muita informação da leitura antes de você ir para os detalhes. Que legal, né? Então vamos ver aqui os steps, os principais passos de como saber
né, e de como usar essas técnicas. Vamos lá. Take a look at the techniques. Vamos lá. A primeira técnica que vocês vão aprender a entender um texto utilizando a estratégia previewing é observar, gente, o title. Reading the title, tá? Quando vocês encontrarem um texto na frente de vocês e um texto em inglês ou em qualquer um outro idioma, que também você pode utilizar essas técnicas de leitura para outros idiomas também. Mas o nosso foco aqui são idiomas, no caso, são textos em língua inglesa. A primeira coisa que você vai observar atenciosamente é o title. Title desse texto, que é o título do texto. Ali no título do texto, no title, muita coisa se é falada já antes de você ter que ler aquela leitura, antes de você ter que ler aquele texto, ok? Então, fiquem atentos ao title, ao título. Por exemplo, olha só, The Blue Whale Extinction. The Blue Whale Extinction. Aí tem um pequeno fragmento do texto, né? Só para vocês prestarem atenção mesmo no título. Aí diz, during centuries, the blue whales has been inhabited almost every ocean. Durante séculos, né, as baleias azuis têm habitado quase que todos os oceanos. Bom, o foco que vocês precisam ter agora é no title, que é o título que está em amarelinho ali. Só de observar esse pequeno título, a gente já tira muita informação. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês duas palavras que já vão te levar a essa ideia principal desse texto. Vamos ver. Observem que as palavras blue e extinction foram destacadas de blue, de azul, né? Justamente para que vocês possam ver que, ao perceberem o uso delas nesse título, eu já consigo identificar que aquele texto ali está se falando de um animal específico, que é a baleia azul, né? Blue whale. Nós já até vimos os significados do animal whale, né? A gente sabe que significa baleia, e é a baleia azul. E a palavra extinction, gente, é uma palavra muito parecida com o que ela é na língua portuguesa. Então, assim, esse título aí foi bem fácil de se analisar, e aí é uma grande ponte para o entendimento do texto todo. Já dá para saber que o texto que vocês vão ler é um texto sobre extinção das baleias azuis. Então, o reading the title, ler o título do texto, é uma dica muito importante. É o primeiro step para você entender o previewing, de como funciona a estratégia de leitura previewing. Vamos para outros steps, outras formas, né, de também fazer leitura rápida usando o previewing. Bom, essa próxima dica também é bem legal, ela também vai te ajudar a entender como um texto funciona, na verdade, qual é a ideia principal desse texto, ok? Então, você saber observar, checking, images, imagens, graphs or tables, imagens, gráficos e tabelas, analisando o que eles querem falar ali, do que eles estão mostrando naquele texto, vai te ajudar muito a entender o texto, né? Sem você saber, aliás, sem você ter lido ou entender, né, muito aprofundadamente aquele material de leitura ali, tá bom? Vamos ver exemplos dessas dicas que vocês acompanharam comigo. Bom, aí ó, eu tenho um pequeno fragmento de texto e eu tenho uma imagem, né? The Japanese fishing vessels are again threatening the blue whale population. Bom, com esse fragmento de texto, talvez você não conheça essas palavras, mas só por você observar a imagem da baleia morta ali do lado, né? Que coisa ruim, né? Por um navio de pesca, você já sabe que aquele texto possivelmente se trata sobre pesca de baleias, né? Por navios japoneses, ok? Então, a imagem já te dá uma grande ideia do que aquele pequeno texto está comentando, tá? Então, observar imagens, gráficos e tabelas é uma dica muito grande e um dos steps, né, um dos passos que a estratégia Preview utiliza para um entendimento de uma leitura. Vamos para outro step, vamos lá. Scanning bold words, né? Você vai procurar, scanning é você fazer uma
né, uma vistoria, digamos assim, daquele texto e procurar palavras em negrito, tá? Às vezes, gente, as palavras, quando elas estão em negrito, na sua maioria das vezes, ela quer dar uma informação mais aprofundada de alguma coisa, tá bom? Então, esse texto aí que vocês estão vendo, in the past, conservation groups such as Sea Shepherd have mounted campaigns of harassment and successfully blocked Japanese ships from killing whales. Aí tem o restante da leitura ali. Bom, eu não preciso, né, e também traduzir palavra por palavra vai demorar muito, né? E às vezes em provas a gente não tem todo esse tempo do mundo. Então, outra técnica muito boa para você, que você utiliza dentro do previewing, é ver as palavras em negrito, porque elas vão te dar uma ideia também de algo importante. Eu vou dar o exemplo agora, aí nesse texto, de uma palavra em negrito e o que ela vai te levar a entender. Vamos lá. Observem que a palavra Japan's ships, que está em negrito aí, né, ela quer dizer o seguinte: os navios japoneses de pesca trazem a ideia do desrespeito a tratados internacionais de proteção a esse animal, tá? Quando você tem essa expressão Japan's ship ali, né, ela já vai te dar essa ideia, depois de tudo que você já aprendeu hoje, né, sobre os japoneses desrespeitando os tratados e tudo mais, né? Então você sabe que ali está grifado Japan Ship, né? Ele está trazendo essa informação, né? Dando início a uma informação importante, que seria o que vem depois, ó, Japan's ships from killing whales, né? Os navios japoneses de pesca trazem a ideia do desrespeito a tratados internacionais de proteção a esse animal, ok? Vamos pegar uma outra palavra em negrito aí, vamos lá? Que vai dizer o seguinte, killing whales, olha só. A expressão killing é bastante conhecida, né, gente? Quando você olha essa palavra killing e você percebe que ela ainda está em negrito, e você já conhece a palavra whale, então assim, já entendeu também uma outra expressão que não está sendo grifada por um acaso. Killing whales significa a expressão killing, né? É bastante conhecida e ela pode sugerir que alguma coisa ou alguém ou sujeito, foco da leitura, esteja sofrendo assassinatos, tá? Então, assim, essas dicas que vocês estão vendo aí, como skinny bold, né? Skinny bold words, né? Que são você procurar palavras que estão grifadas, e as outras técnicas que vimos anteriormente, né? Os outros steps, elas são importantes porque todas elas em conjunto vão fazer você aprender, né? No caso, a descobrir a definição, né? A ideia principal daquele texto sem ter que traduzir, tá bom? Então tem que estar atento ao título daquela leitura, tem que estar atento também a imagens, tabelas e gráficos, assim como as palavras aí em negrito que vocês viram ainda há pouco, que são muito importantes para a gente entender, sem traduzir, sem usar o dicionário, né, o significado de um texto, e assim a gente ficar ali muito esperto para utilizar, para poder entender a língua inglesa de uma forma mais objetiva e direta. Ok?